Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 1, os versículos do 1, nós vamos ler até o versículo de número 9. Eu quero ler dois textos com os irmãos, Josué e o capítulo 1 também de Jeremias. Esses dois textos, para mim, foram representativos na minha vida, foram extraordinários na minha vida. Eu gostaria de compartilhar essa noite com os irmãos sobre esses dois textos. Eles se assemelham um pouco, um com o outro. Aqui está falando de um chamado e Deus, Ele dá uma palavra para todos aqueles e todos nós que recebemos um chamado de Deus. Você recebeu um chamado do Espírito Santo de Deus para estar aqui essa noite. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Foi o Espírito Santo que te chamou e te trouxe aqui essa noite. E todos nós que recebemos um chamado de Deus na nossa vida, no nosso coração. E eu quero falar sobre o chamado essa noite. Um coração para um chamado. E esses dois textos, Deus, Ele fala para duas pessoas que nós vamos aqui apenas tirar como exemplo, Josué e Jeremias. Mas Deus fala palavras bem precisas para esses dois homens e para todos nós que estamos aqui essa noite. O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você, todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os seus dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. Vai prestando bem atenção na leitura desse texto, porque esse texto é dirigido a você essa noite. Amém ou não amém? Seja forte e corajoso, porque você conduzirás este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus pais, aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor por esse texto para a sua vida? Esse texto aqui, ele marcou a minha vida porque, assim, quando a gente recebe um chamado do Espírito Santo de Deus, a gente fica com um coração incendiado, um coração pegando fogo, e
esse texto aqui é um daqueles textos que a gente decora de có e salteado, né? Não aparte o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Assim então o Senhor teu Deus te prosperará, te conduzirei. Não pasme, nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que tu andares. Ser forte, ser corajoso. E esse texto, na verdade, a gente pode começar a ministrar e começar a compreender de trás para frente. Deus está aqui dando uma palavra para alguém que recebeu um chamado. E a palavra de Deus, ela começa incendiando o coração e dando a você que recebeu esse chamado para estar aqui, a você que recebeu um chamado de Deus, um ministério, e quem sabe tenha deixado de lado esse ministério por muito tempo, esquecido. Eu fiquei machucado porque uma igreja que eu pertencia, alguém falou algo para mim, aquilo me machucou, me frustrou, e eu fiquei magoado. Talvez até pastores tenham te feito alguma palavra liberada que não compreendeu bem, não caiu bem, e aquele seu chamado que estava incendiado acaba que foi se apagando, e mais essa noite Deus reaviva no seu coração o seu chamado. Essa chama acende novamente, e a palavra de Deus vai começando a dizer a você: ser forte, corajoso, não pasme, nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que tu andares. Não importa aonde você vai e aonde você passa, não importa em que lugar do estado ou da cidade que você está, não tem como fugir de Deus. Não há um ser humano desse mundo que tenha a capacidade de fugir de Deus. Seja lá aonde você estiver, se você passou por uma determinada igreja longínqua do estado, do interior do estado desse país, e de repente você está passando numa determinada rua, em frente a uma igreja, uma palavra dirigida da parte de Deus pode tocar no seu coração, atingir o seu coração e acender novamente a chama que existe dentro do seu coração. É assim que são os chamados. Leia comigo novamente um outro texto, esse outro texto que eu separei. Jeremias, no capítulo de número 1 também. E assim é este chamado aqui desse rapaz. Olha só. Também, novamente, não foi nem... No outro texto que lemos, no livro de Josué, não foi Moisés que falou aquelas palavras para Josué. Foi o próprio Deus. Novamente aqui, quem está falando é o próprio Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei por profeta das nações. Aí eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não digas que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para
despedaçar, para arruinar, para destruir e para edificar e plantar. Esta palavra veio a este rapaz. E essa mesma palavra Deus dirige a todos nós que estamos aqui. Talvez com um propósito essa noite de reavivar sonhos, reavivar projetos, talvez até engavetados. Talvez você pense assim: meu Deus, mas o que está passando comigo nesse tempo? Parece que o céu está de bronze, a minha oração não chega até a ti. Talvez você tenha entrado aqui essa noite com esse coração, com esse pensamento, achando que Deus esqueceu de você. Deus, esse Deus que habitou no meio dos louvores, esse Deus que está aqui essa noite, Ele está para reafirmar na sua vida um chamado poderoso, um chamado glorioso, e que talvez você não tenha a dimensão, o discernimento, porque nesse meio dos acontecimentos, talvez os seus olhos ainda estão com escamas, mas esse Deus que está aqui, Ele começa essa noite tirar as escamas dos seus olhos, para você contemplar aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Não importa a situação. Talvez exatamente esta situação é que Deus tenha feito para te parar, te fazer parar e se confrontar diante de você, estar diante de você para dizer assim: olha, agora é eu e você. As coisas já não têm mais solução. Você não adianta espernear, não adianta procurar homens, não adianta procurar circunstâncias que vão tentar fazer um jeitinho para a situação dar certo. Não adianta. Agora é eu e você. Eu me lembro do meu chamado ministerial, a diaconia. Eu frequentava a Assembleia de Deus de São Cristóvão e tinha um ótimo emprego de uma multinacional suíça. Era gerente dessa multinacional e com um futuro de carreira a nível de staff da companhia, porque era um programa trainee gerencial que vai chegar até a presidência da companhia. E eu era mantido por essa empresa, mantido completamente. Já era casado, havia me formado, era já engenheiro e já tinha até o meu primeiro filho e tinha chegado ao cargo de gerente. Eu era mantido por essa empresa com tudo que vocês possam imaginar: roupa, paletó, gravata, carro, casa, computador, notebook, na época aquele notebook grandão, né? Mas notebook e tudo mais, tudo pago pela empresa. A minha vida profissional indo muito bem mesmo. E eu sempre fui crente, né, desde do ventre da minha mãe. Só que eu percebi que eu precisava receber um chamado de Deus, né? Eu precisava ouvir a voz de Deus, né? Aliás, Ele tinha um chamado comigo, mas eu precisava dar ouvido a esse chamado. E nesse chamado, a diaconia,
foi impressionante, porque isso tudo que eu imaginava de segurança material, profissional, isso tudo desabou de uma hora para outra. Isso eu estou falando que aconteceu comigo, não que está acontecendo com você ou que vai acontecer com você, porque Deus, Ele é expert, Ele nos conhece por dentro e por fora. O que Ele fez comigo pode fazer com você completamente diferente, pode levar para níveis mais altos, níveis muito mais além daquilo que foi comigo. Então, quando eu recebi esse chamado, a primeira coisa que eu acho que dentro desse processo Deus fez foi realmente tirar esse meu emprego. Foi no plano do governo Collor, né? Aquela crise, aquela recessão braba mesmo. Quem viveu sabe como foi. E estamos hoje vivendo só uma pinceladazinha de uma recessão, né? Talvez você esteja dentro desse contexto, mas naquele período foram milhares e milhares de empresas que saíram do país. A minha empresa saiu do país e de uma tacada só ela demitiu 1.500 funcionários aqui. E eu fiquei na última lista para ser demitido, mas fui demitido. Fui num processo de desmonte da empresa em todos os estados, desmontando laboratório, desmontando unidade, desmontando escritório, e eu vi aquilo tudo desabando. Eu falei assim, meu Deus, vai sobrar para mim, o Senhor me guarda, e acabou sobrando mesmo. Eu fui demitido, e para conseguir outro emprego naquele período foi muito difícil, mas Deus estabeleceu esse processo na minha vida. Ele estabeleceu um chamado. Eu recebi o chamado da diaconia, fui levado a diácono na igreja, e de repente, no meio daquilo tudo, a crise financeira, problemas financeiros em casa, de uma forma terrível, de realmente faltar o pão para comer. Em uma etapa que eu dependi de cesta básica da igreja. É interessante isso, depender da cesta básica da igreja. Não é nenhuma vergonha falar isso. Não é nenhuma vergonha se você está passando por esse momento. Não tem nada demais nisso. Saiba que o Deus provedor vai prover nas horas das faltas, das perdas, das dificuldades. O Deus provedor vai prover. E nesse período, foi quando Deus falou comigo, nesses textos que nós acabamos de ler aqui. E Ele ordenou ao meu coração ser forte, ser corajoso. Porque às vezes bate aquela sensação de que as coisas vão piorar. Mas, querido, essa noite Deus quer colocar dentro do seu coração algo poderoso no seu coração, que vai incendiar, vai trazer coragem a você a passar por esse processo que Deus está estabelecendo, e você vai sair do outro lado muito mais forte e poderoso, porque Deus é aquele que quer fazer isso na sua vida, quer trabalhar com você, quer te colocar, você e Ele, diante dessa palavra que acabamos de ler aqui. Então, nesse processo, Deus me levou de volta para Saracuruna. Eu já falei aqui que eu morei em Saracuruna, e lá Deus se revelou poderosamente para a minha vida. Deus se revelou de uma forma poderosa, em uma casa de quarto, sala, cozinha e banheiro, onde que as coisas estavam faltando, mas Deus veio com a palavra da provisão, que a partir daquele dia a minha vida seria transformada.
E toda a dependência que eu tinha dos homens, que eu tinha uma dependência de uma empresa, Deus quis mostrar para mim agora. Não, agora você não vai ser dependente da empresa, você vai ser o provedor da empresa. E Deus assim me fez um empresário. E hoje estou aqui falando com uma empresa atrás de mim, que se tornou, pastor Jaime, esse mês que passou, uma empresa de referência na América Latina. Eu ganhei o selo da certificação, da referência dos gases de efeito estufa na América Latina. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Deus, Ele estabelece processos na nossa vida que a gente não entende, não imagina. E essa noite Deus me trouxe aqui para falar. Daqui a pouquinho eu estou saindo daqui desse culto. Eu vou lá para a CSA, para a Companhia Siderúrgica do Atlântico. Está lá um equipamento que Deus me deu para um monitoramento assim, que o Ministério Público está entrando com uma ação contra a Siderúrgica do Atlântico, e o Ministério Público nomeou a minha empresa para fazer as avaliações. Eu vou estar saindo daqui para ir lá, ligar esse equipamento para ser um auditor da Companhia Siderúrgica do Atlântico. Então, Deus, Ele pode reverter quadros e transformar quadros de uma forma assim, assustadora. E Deus me trouxe aqui essa noite para trazer esta palavra de ousadia no seu coração. Ser forte, corajoso. É um coração que recebeu um chamado. Você recebeu um chamado para estar aqui essa noite. E a palavra de Deus que é dada para você é que você vai sair daqui com esse coração forte e corajoso. Você crê nisso? Diga glória a Deus.